Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre nós, sobre você, para que esta palavra que Deus trouxe para a nossa meditação, para a nossa reflexão, ela faça a diferença na sua vida. Por todos os dias de sua vida. Que você não use a emoção, você use a razão. A razão. Olhe que não tem fundo musical. Olhe que não tem nada que chame sua atenção. A não ser a palavra viva e eficaz. A palavra de Deus. A verdade de Deus para transformar sua vida. E é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando terminar os meus dias aqui, eu serei recebida na glória por causa da cruz. Não por minha causa, não porque nós mereçamos, mas porque Jesus passou pela cruz para nos dar essa coroa, para dar a vida eterna a todo aquele que não desiste de Deus. A todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro Santo que foi imolado pelos nossos pecados. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E tem aqui, você vai encontrar na harpa cristã, no hino 291, ele fala a mensagem da cruz. E diz, sem nenhum enfeite, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Deu a vida por você e por mim, que somos pecadores. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Por nós. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela, nesta cruz, Jesus me salvou e salvou você também. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. O que é a minha cruz? Qual é a tua cruz? É você renunciar ao pecado. É um sacrifício. No começo é tão difícil que você pensa até que nem vai conseguir. Aí quando você pede o socorro de Deus, eita, como fica fácil. Aí você consegue abandonar o pecado e levar a sua cruz de buscar a Deus andando em santidade. Ninguém encontra a graça de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus e a morada de Deus em sua vida, se não renunciar ao pecado. Nós não podemos, sujos, querer que pronto,
num piscar de olhos, pronto, eu quero. Eu quero esse Jesus. Agora eu quero continuar com aquele pecadinho que eu gosto. Se você não renunciar ao pecado e você caminhar pelo caminho bem estreitinho, Jesus explicou, não enganou ninguém. A porta é estreita, aquela que te leva para a vida. Não é fácil de passar nela. Já a porta que leva você para a morte eterna, ela é larga, espaçosa. Tudo muito fácil, engraçado. Tem samba lelê crioulo, tem tudo. Todo tipo de brincadeira. Mas quando você passa pela porta larga, eu acho que é até aquelas automáticas, bem fácil, você nem precisa pegar na porta. Você nem precisa ter o trabalho. Quando você pisa ali no automático dela, ela se abre. Só que leva você para a morte. Jesus explica o que tem lá. Dor, sofrimento, ranger de dentes, enxofre, fogo. Existe sim. Quando o homem está longe de Deus, ele vive nesta miséria. Só sofrimento. Então, essa porta tem um abismo depois dessa porta larga. Venha pela porta estreita. Ela é bem estreitinha. Só passa você. O pecado não passa. Impureza não passa. Você entra nela, vai passando por ela, se rasgando todinho, deixando orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, querer mais para si do que para o outro. A imoralidade sexual, a libertinagem, o furto, o ódio. E nada disso entra, é bem estreitinho, só entra você. Que Deus preparou ali aquele caminho. Ele é estreitinho, justamente para não passar nada, nenhuma impureza. Então, depois do sacrifício, depois de você levar essa cruz pesada, que é renunciar àquele pecadinho que você gostava tanto, você vai encontrar a morada do Pai. Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, porque ele diz a verdade, ele é o Deus da verdade. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Vou preparar um lugar para você. E olhe, para preparar esse lugar, ele foi pregado na cruz. Sim, eu amo. Eu amo a mensagem da cruz. Porque foi através do sacrifício da cruz que ele pagou o preço de você conseguir passar pela porta estreita e vencer a morte. A morte não terá mais poder sobre você. Porque o preço do seu pecado anterior, aquele que você abandonou, todo pecado tem um preço e é a morte. Mas Jesus já morreu por você. Se você abandona o pecado e prefere Jesus, você vai passar pela porta estreita, sim. E você vai ter uma vida eterna com Ele na glória, sim. Mas para passar, enquanto nós estamos aqui, nessa passagem da porta estreita, passamos por aflições, por enfermidades, tanto em nossas vidas, como na vida das pessoas que amamos. Um filho doente dói muito mais do que em nós mesmos. É verdade. É estreito o caminho. Mas como é maravilhoso quando você está neste caminho com o Senhor da glória. Parece que tudo é mais fácil. Deixa que você está passando pelas mesmas dificuldades que o mundo oferece. Porque aqui passamos por inúmeras dificuldades ofertadas pelo pecado. Tem as consequências. Ou você pensa que não tem um preço?
por aquilo que você está fazendo, que sabe que desagrada a Deus, tem preço. Tem sofrimento. Tem sim. O que você fica assim sem entender? Peraí, Senhor. Mas e quando eu estou obedecendo? Como aqueles homens que o Senhor Jesus disse, vão para o outro lado do Jordão. Vão para o outro lado. E eles, quando iam, em cumprimento à determinação do Senhor, veio a tempestade. Mas como que eles veriam a glória de Deus se não tivessem passado por esta tempestade? Entenda isso. Eu ganhei um livro de uma grande amiga e irmã em Cristo. Uma pessoa maravilhosa. Ela me deu um presente maravilhoso. Um livro, Mananciais no Deserto. No deserto, mananciais. E no dia 8 de setembro, que não é hoje, hoje é 16 de setembro, mas o Senhor me deu para meditarmos do dia 8. Só essa pequena mensagem. Ele diz assim, primeiro ele manda que venhamos a ler o Salmo 4, vamos para o livro de Salmos, o Salmo 4, um capítulo, um só, diz tudo. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aí ele fala aqui o comentário no livro Mananciais no Deserto, que Gleice, minha irmã em Cristo, minha grande amiga da adolescência. Este livro diz assim, que esta palavra, na angústia, me deste largueza, me deste alívio. Ele diz, este é um dos maiores testemunhos dados pelo homem, este salmista, quanto ao governo moral de Deus. Olhe só, ao governo moral de Deus. Não é uma palavra de ação de graças a Deus por ter sido livre do sofrimento. Ah, Deus me livrou do sofrimento, por isso eu estou dando graças a Deus. Não foi isso que ele disse, foi na angústia. Ele disse, é uma ação de graças por ter sido libertado através do sofrimento. Pois ele diz, na angústia me deste largueza. O Senhor chegou no socorro dele. Ele declara que as próprias tristezas foram a fonte de um alargamento na vida espiritual dele. E assim é em nossas vidas. Deus, ele não tem prazer nenhum de nos ver sofrendo, passando por aflições. Não. Tanto que Jesus ainda diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele te anima no momento da aflição. Ele diz, calma, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, as aflições, não é porque Deus quer que você sofra, mas é porque nós precisamos passar por determinadas experiências dolorosas para crescermos espiritualmente. Se eu não soubesse o que era passar dificuldade financeira, como que eu iria ter desejo de orar pelo irmão que está passando necessidade financeira? Eu não ia ter propriedade, entendimento suficiente do sofrimento daquela pessoa. Então, a dor, o sofrimento, ela vem com o ensinamento. Tem um propósito divino. Tem um propósito do nosso Pai que nos ama.
Quando um pai dá um remédio amargo ao filho, não é porque ele quer que o menino sinta o remédio amargo e passe mal, não. Ele só dá o remédio amargo já cuidando do menino, tentando colocar alguma coisa doce para o menino comer, para aliviar. Mas ele sabe que o menino precisa do remédio. E a maior prova disso foi o sacrifício na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que quando você estiver passando aflição, passe no seu pensamento: ai, Deus gosta de me ver sofrer. Imediatamente você lembre que ele não gosta que você sofra, que ele morreu por você. Porque quando ele colocou o filho dele na cruz, quando ele permitiu que Jesus saísse da glória, aonde vivia com ele, na eternidade, e se fizesse homem, foi por amor a você e a mim. Quando ele permitiu o sacrifício da cruz do Calvário, Jesus veio para morrer por nós. No momento da maior dor, preocupação e aflição, porque Jesus buscava Deus constantemente. Ele até chegou a pedir ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia que o Pai queria o melhor. E claro que o melhor para o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, é de nos ter com Ele na glória eternamente. É o plano divino. Ele sabia que o filho dele precisava passar por aquela dor, pela humilhação da cruz, pela vergonha da cruz, pela humilhação da cruz, para que eu e você fôssemos recuperados e levados para a glória. Nós somos de lá, nós somos peregrinos aqui na terra, nós não somos daqui. Então, quando você estiver muito preocupado com as coisas deste mundo, lembre-se desta palavra. Lembre-se disto que Deus nos disse hoje. Seu lugar não é aqui. Não se acomode muito por aqui, não. Aqui não é bom. Tem um lugar incomparavelmente melhor preparado para você e para mim. Na casa do Pai. E tem um hino da harpa que ele explica isso, que ele diz isso. Quando Cristo nos vê sendo coroados, a alegria que Cristo vai sentir de nos ver, nós somos dele. E nós vamos voltar para ele. E pelo sacrifício da cruz, pelo remédio amargo da cruz, Jesus vai ter a alegria de reinar conosco na glória. Porque ele não quis ficar sozinho com o Pai ali, com os anjos. Ele queria que reinasse com ele a imagem e semelhança dele. Entendeu? Entendeu que por que a cruz? Por que a cruz? Quando Adão se percebeu nu, houve o primeiro sacrifício de sangue. O Senhor, para vesti-los com a pele do animal, pelo do animal, o Senhor sacrificou o cordeiro. Nada mais, nada menos do que já dizendo: e assim será o sangue do meu filho, santo, que nunca cometeu nenhum pecado, será derramado pela humanidade. Quando o Senhor avisou a Moisés
que eles deveriam imolar um cordeiro e colocar o seu sangue nos umbrais das portas daquelas casas. Que o anjo da morte não entraria na casa que tivesse o sangue do cordeiro. Ele já estava se referindo ao Senhor Jesus, ao Filho dele, que todo aquele que tem em sua casa o sangue de Jesus, todo aquele que crê que uma das gotas do sangue derramado na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos salvar, a morte eterna não terá poder sobre nós. Ali, quando ele deu aquela ordem para dali o povo comesse rapidamente a Páscoa e seguissem rumo ao mar, a um destino que eles não conheciam, que nem Moisés sabia aonde era a terra prometida. E eles foram ali. E quando chegaram no mar, o faraó se arrependeu de ter libertado eles. E manda o seu exército perseguir o povo. Mas Deus estava com eles. Estava com Moisés e com aquele povo. E Deus deu o livramento àquele povo. E aí, quando Jesus, na Páscoa, quando ele chega em Jerusalém, que ele sabe que vai ser crucificado, sacrificado por nós, Jesus faz a ceia com os seus discípulos. E Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós, por você, por mim. E ele disse: fazei isso em memória de mim. E da mesma forma, ele pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. E ele lembra isso para eles, que ali é a nova aliança. Então, aqueles cordeiros que eram sacrificados no templo não precisavam mais ser sacrificados, porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Devemos lembrar disso quando estivermos sofrendo alguma coisa. Muito mais sofreu o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, do que o que nós estamos passando, as aflições que passamos. E lembre-se, nós passamos aflições, mas o Senhor está ali conosco, disposto a nos socorrer, a nos dar o alívio. Olha, o salmista disse que ele dá o alívio. Ele vem com o alívio. Na angústia, ele me deu largueza, ele me deu alívio. Na angústia, eu corro para os pés do Senhor. Faça isso. Não fique como babatando na escuridão, sem conhecer esta verdade que liberta. Porque é nela que você vai encontrar forças de suportar o remédio amargo das aflições. Nós passamos aflições, sim, e aprendemos muito com elas. Oh, que aprendizado! Dói, mas depois, depois. E agora que eu aprendi a passar pelas aflições com ele, fica tão mais fácil. Fica tão suportável. Aquilo que é insuportável. Aquilo que você diz, não, isso aí eu não aguento mais.
Ai, eu não aguento mais essa dor, esse sofrimento. Mas quando você diz, chega Jesus, chega, chega Paizinho, chega meu Senhor e Salvador. Vem, Pai, e no nome do teu Filho Jesus Cristo, me socorre. O sobrenatural acontece. O poder de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Nunca esqueça disso. O sacrifício da cruz é o que nos trouxe a vida. E prefira a porta estreita. Eu quero passar por ela, tendo que deixar muitas coisas que eu valorizo aqui na terra. Tendo que renunciar. Mas como vale a pena você carregar a cruz, a sua cruz de renúncia do pecado. Há um refrigério tão grande. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele passa a habitar em você. Mas é de uma forma tão maravilhosa que você vai conseguir glorificar a Deus no sofrimento. No sofrimento. O Senhor, muitas vezes, nos livra do sofrimento. Sim, ele também faz isso. Quando o sofrimento não é enviado por Deus, é causado por alguma seta maligna, quando você recorre a Deus, aquilo foge de você. Aquele mal que está prestes a acontecer, Deus não permite que aconteça. Agora, quando o sofrimento é permitido por Deus para te fortalecer, te vitaminar espiritualmente, glorifique a Deus, que você vai se surpreender com o que você vai sentir. Imagina Jó, na hora mais difícil de sua vida. Para mim, tudo que Jó perdeu seria suportável. Mas perder os filhos é uma coisa terrível. Mas Jó, no lugar de blasfemar contra o Senhor, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher dele, que não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dela, ficou revoltadíssima. Mandou logo ele amaldiçoar o nosso Senhor e morrer. E é isso que o mundo está dizendo todos os dias para você. Amaldiçoa teu Deus e morre. Desista. O mundo diz isso. Às vezes com mensagens subliminares. Ele não diz, ei, se suicide, vai lá, se suicide. Não. Ele coloca na sua cabeça situações terríveis para somar a tudo que você já está sofrendo. Para que você se perca. Você já está sofrendo uma aflição, ele vai, o mundo, e joga, lança sobre você mentiras do mundo. O mundo é assim de mentiras e engodo, muito engodo de Satanás. O espírito de engano está pairando sobre a terra. O nosso país está vivendo uma crise terrível, moral, nacional, política, econômica, todo tipo de crise que vocês possam imaginar. Mas se você buscar ao Senhor, você vai passar por cima desta crise. Assim como Pedro andou sobre as águas. E você não vai fazer como Pedro. Pedro, ele estava andando sobre as águas. Olha que ele chegou até Jesus. Porque ele disse, quando ele viu as águas, as ondas muito fortes, os ventos fortes e aquele temporal, ele se apavorou e aí ele limitou o poder de Deus. Ele achou, pronto, até enquanto estava uma coisa plana, as águas não estavam tão agitadas, agora nesse lugar que eu estava pisando, então dava para Jesus me manter
sobre as águas. Mas com esse vento todo e essa onda enorme que está vindo, eita, essa onda enorme. Aí ele começou a submergir, ele começou a afundar. Mas ele já estava tão perto de Jesus e tão distante do barco, que no lugar dele pular para o barco, oh, aleluia, ele pula para Jesus. Ele pede a Jesus e Jesus o segura. Olha como ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas e ele só afundou porque duvidou. Tudo que eu estou vendo acontecer aqui na terra, eu sei que a agitação está grande, as ondas altíssimas, ameaças por todos os lados. Mas o meu Redentor vive. E eu recorro a Ele e Ele segura na minha mão. E quando eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, o medo vai embora. E eu não vou afundar, nem você. Este problema que você está enfrentando hoje é superável. Porque para Deus não há impossível. Aquilo que colocaram diante de você, mas é porque você está pedindo coisa difícil demais. Também o que você está pedindo a Deus? Você está pedindo a Deus, é difícil demais. Para Deus não há nada difícil. Não há nada impossível para Deus. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus e disser, eu escolho a porta estreita, eu vou abandonar esse pecado. Eu sei que eu não consigo entrar na tua presença com este pecado, com este mau costume, com estas atitudes. Eu quero abandoná-las. Aí você vai conseguir, em Cristo, levar a sua cruz. Sabe por quê? Porque Jesus estando com você, a cruz vai se tornar tão leve, mais leve que um isopor. Enquanto que Satanás pesava sobre a sua vida, te acusando, te diminuindo, te humilhando, te fazendo ser uma pessoa que você não é, te levando ao engano, te tentando de todas as formas e te entristecendo e te pesando. Na porta estreita não tem isso não. Porque até a tristeza pula de alegria na presença de Deus. Você crê? Faça a prova de Deus.